Gente, então o último exercício para a gente fechar essa parte de revisão de reações SN1 e SN2, uma forma da gente complementar tudo que foi discutido nas aulas teóricas, né, esses exercícios. O nosso último exercício que ficou para fazer essa discussão foi o exercício número 5, que é esse exercício aqui. Faça os mecanismos e determine as configurações R e S do substrato e dos produtos nas seguintes reações. Lembrando que nessa parte aqui, que eu falei das isomerias, eu já dava essas isomerias para vocês e não discuti, não relembrei com vocês a parte de orgânica 1, que explica como que faz essa determinação. E teve um aluno que me procurou para fazer essa explicação, eu preferi a gente então trabalhar isso na forma de exercício, a questão da isomeria R e S. Então, vamos trabalhar essa letra A primeiro. Olha só, ele me dá aqui esse aleto, é um aleto secundário, olha só, aleto secundário, pode ocorrer tanto SN1 como SN2. A gente tem um nucleófilo, o Br-, certo? Em meio de um solvente polar prótico. Solvente polar prótico favorece reação SN1. Esse aleto aqui também é um aleto secundário, pode ocorrer SN1 e SN2. A gente tem um nucleófilo aqui forte, né? Esse nucleófilo aqui não é tão forte assim, é um bom nucleófilo, mas não é tão forte. Mas o que vai mandar aqui é a questão do solvente. Aqui a gente tem uma propanona, é um solvente polar aprótico. Isso favorece uma reação SN2. Então eu já decidi qual que é o mecanismo que vai ser formado. Agora o que eu preciso fazer, que eu já sei a questão dos mecanismos relacionados à configuração, à estereoquímica da reação, eu já sei disso. O que eu preciso fazer então é determinar essa isomeria. Lembra que a nossa primeira etapa aqui dessa reação é fazer o quê? Ter aqui o abandono desse grupo, né? E aí a gente tem a formação. Então, olha só, estou mantendo a configuração do jeito que ele me deu aqui no exercício. A ligação tracejada entrando no plano e a cunha cheia saindo, né, para frente do plano. CH2, CH3. Então, essa parte aqui é a parte da etapa lenta da reação, que é a formação do carbocátion. O nucleófilo que tem no meio, ele está falando aqui para usar o Br-, né? Seria uma reação reversível, né, com Br-. A gente vai colocar, então, esse nucleófilo aqui no meio, e a gente sabe que no caso de carbocátion, a gente pode ter a reação tanto frontal, o ataque frontal, que é esse aqui, que eu vou representar o de cima como sendo frontal, e o de baixo, o ataque dorsal, certo? Então, são esses dois ataques possíveis. Se eu fizer o ataque frontal, que eu vou representar aqui como 1, para o mecanismo ficar bem organizado, as ligações vão permanecer com a mesma configuração, certo? Ó, a mesma configuração. Aqui a gente tem a cunha cheia. Aqui a ligação no plano. E o BR. Ou seja, essa configuração é a tal da configuração retida, certo? Continuou com a mesma configuração. Troquei o CL, pus o BR. A configuração invertida seria aquela que invertesse essas reações. Como que vai ficar, então? Para essa ligação. Se eu colocar o BR no outro lado, ele vai dar imagem dessa molécula. Ah, mas eu não quero fazer imagem, eu quero fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo o desenho, mas depois eu posso colocar uma na frente da outra para mostrar que é a imagem. Pode ser? Pode, não tem problema. A questão é só a gente entender que, de acordo com a forma que entra, vai produzir a imagem da outra molécula. Isso aí a gente tem que ter em mente, né? Então, se entrar aqui desse lado, a gente continua, o BR vai estar para
o hidrogênio vai estar lá para trás, né? Essa ligação, então, aqui, ela vai subir aqui para a parte frontal. A gente tem aqui o hidrogênio. O etil, que é esse grupo, vindo aqui para o lado, né? Deixa eu representar assim, fica até melhor. E o BR, então, para baixo. Se a gente girar essa molécula, se a gente girar e pôr o BR para cima e emparelhar as duas, a gente percebe que a imagem uma da outra, né? Então, se uma está virada para um lado, se uma é a mão esquerda, a outra seria a mão direita. Beleza? Agora, a questão da isomeria, então esse que é o mecanismo mostrando essa questão. A questão da isomeria, se ele não te dá, tem várias formas de descobrir essas isomerias, né? Através de projeção de ficha, e a forma que eu acho um pouco mais prática, um pouco mais rápida de fazer, é vocês usar a configuração do jeito que ele te deu, com hidrogênio voltado lá para o fundo. Se ele não tiver voltado para o fundo, você tem que imaginar rotacionando essa molécula e jogando esse hidrogênio para o fundo, lá para trás, lá do quadro. Por que o hidrogênio? Porque como ele é o que tem o menor número atômico, ele vai ser o que vai ter menor prioridade. Para achar a isomeria, a gente vai fazer assim, ó. A gente pega os átomos que têm a maior prioridade, dada pelo fato de ter o maior número atômico. Desses 4 átomos ligados ao carbono, o de maior número atômico é o cloro. Então, o que eu faço? Eu falo que ele é o de primeira prioridade, coloco o número 1. De segunda prioridade é o carbono. Ah, mas só tem carbono nos dois lados. Sim, mas esse aqui, o segundo átomo dele, é só hidrogênio. Dentre os outros átomos que está ligado a esse carbono, eu tenho outro carbono. Então, o grupo aqui, se a gente for pegar, ele tem mais prioridade, né? Então, é o segundo aqui na questão da prioridade. Esse, então, vai ser o terceiro, o hidrogênio é o último. Então, por isso que eu falei para a gente colocar esse hidrogênio para trás, porque já favorece essa análise. Se você for colocar qual que é o sentido desses grupos, né, do 1 ao 3, vocês vão perceber que eles estão organizados no sentido horário. No sentido horário, a gente tem o isômero R. Isso aqui só para relembrar aquela questão, porque teve alguém que me perguntou, certo? Essa questão dessas isomerias. Então, esse aqui seria o isômero R. Se ele mantém a isomeria, a reação SN1, ele mantém R. E se ele inverte? Se ele inverte, ele vai produzir o isômero S. Não é isso? Então, qual que era a dificuldade aqui? Era a gente relembrar essa questão das prioridades. Vamos lá para outra alternativa, que é esse aqui, ó. Agora eu vou fazer com vocês. Esse aqui vai ser até mais tranquilo, né? Que agora a gente já sabe a prioridade, ó. Esse aqui é o de primeira prioridade, o cloro. De segunda prioridade é o etil. E o que está em terceiro aqui na fila. Lembrando que o que manda isso é o número atômico. O hidrogênio, por ter o menor, vai ficar lá atrás do plano. Certo? Então, na frente aqui da molécula, se a gente for colocar, se estivesse olhando para frente da molécula, ela estaria assim, não é? Não? Isso aqui é a tal da projeção de Newman, que eu não sei se vocês viram isso em Orgânica 1. Ele enxerga a molécula como se ela estivesse aqui para frente, né? E aqui no fundo a gente tem um átomo de hidrogênio lá atrás da molécula. É uma outra forma de representar essas ligações. Só que usando a cunha cheia, a cunha tracejada é bem mais rápido, né? Mas, usando essa questão dessas prioridades, vocês percebam que aqui, nesse caso, a gente tem a prioridade do 1 ao 3. O sentido do 1 ao 3 é um sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o isômero S. Então, se na reação SN2 a gente produz o isômero invertido, o produto tem que ser R. Tem que ser o produto invertido. Ah, então tem que ser o produto invertido? Então basta a gente colocar assim, ó. Deixa eu ver, só relembrar aqui. Aqui está a cunha cheia, né? Aqui é a cunha tracejada com o hidrogênio. Aqui tem o cloro.
Aqui a gente tem o metil. E aqui a gente tem o etil. Qual que é a imagem desse composto aqui se a gente substituir o Cl por Br? Então, isso aqui é como se fosse, né, um espelho. Se esse aqui eu vi que ele é o S, o produto que ele vai produzir, se for uma reação SN2, mais uma vez, se for SN1, produz os dois. Se for uma reação SN2, o S vai produzir o R. Por quê? Porque aquele nucleófilo que ele colocou, gente, aqui vocês me desculpam, que não é o BR o nucleófilo que está trabalhando. O nucleófilo que ele trabalhou ali no exercício, olha lá, é o SCH3. Então, o que ele faz? Se você tem a configuração S, ele produz a S. Se você tem a R, ele produz a S. Por quê? Porque o nucleófilo ataca o ataque dorsal, ou seja, por trás do carbono, né? Abandona então esse Cl e tem a formação desse composto. Então está aqui o mecanismo. Esse aqui eu já posso representar que o mecanismo é esse mesmo, né? Porque ele faz essa inversão aqui desses grupos. Certo, gente? Então a discussão é um pouquinho mais complexa que precisa da gente lembrar essa questão da isomeria RS para saber ao certo mesmo o mecanismo completo para esse tipo de reação. Tá joia? Gente, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.